Sou Jorge Magalhães, vinha eu aqui para a gravação desse bloco, passei lá pela cozinha e pensei bem, vou levá-la ou não vou levar? Resolvi trazê-la. Aqui está uma torradinha para o senhor não dizer que aqui não se ganha nada, senhor. E é gostosa, tá, senhor Jamaé? Olha lá. Pode comer aí, ó. Olha lá, gente. Muito bem. Olha aqui. Sério, olha que tem pimenta aqui. Não, pimenta não, rapaz. Tem aí, ó. Aqui a gente séria. Aí, pode comer à vontade, rapaz. Vai sujando o carpete aqui também, não. Come devagarzinho, senhor Jamaé. Muito bem, senhor. Vamos falar de coisa séria. No último programa, na sexta-feira, que eu gravei o último programa, eu disse que o meu amigo Léo Baião estava lá na Câmara Municipal, numa entrevista coletiva solicitada pelo advogado Mauro Bonfim, e juntamente estava lá o ex-prefeito João Bosco Pecini. E lá foram falar sobre aquela reportagem do Jornal Semana, que dizia que ele estava inelegível. Certo? Então, nós gravamos o ex-prefeito, porque aqui, nesse programa, nós temos um compromisso, primeiro, com a verdade e com a notícia. Nós não temos compromisso com grupos políticos, seja ele de que ala for, de que partido for, até mesmo de que crença for. O nosso compromisso é com a informação e com a verdade, sempre procurando trazer a verdade acima de tudo. Evidentemente que não somos dono dela, e nem queremos ser, porque seria um idiotice da nossa parte querer ser dono da verdade. Mas, como o senhor prefeito disse na reportagem, que vocês vão ver agora, e também o advogado Mauro Bonfim, que por sinal é um senhor advogado, competente na área, por exemplo, na área de direito eleitoral, a gente vai passar a matéria, porque você vai passa até de João Bosco, não, passo sim, tá? E o João Bosco tem todo o direito de fazer a defesa dele, como o advogado também. E ele disse que estava alegre, a cara dele não é de muito alegre não, mas de qualquer maneira, vamos fazer o seguinte, só o senhor Jorge Magalhães, que aqui nesse programa, nós só fazemos a coisa quando a gente tem certeza do que nós estamos fazendo. Evidentemente, nós deixamos bem claro que pode ter recurso, que as coisas podem mudar. Quantas vezes você viu um político que estava inelegível e hoje estão elegíveis, até eleitos mesmo? Quantas vezes você viu? Paulo Maluf é o grande exemplo do que eu estou falando aqui agora. Já foi inelegível várias vezes e continua deputado, porque tem dinheiro para recorrer, acha as brechas na justiça e daquelas grandes advogados, daquelas grandes bancas de advogados, consegue uma brecha na justiça e faz com que ele seja candidato e depois fica sob júdice, porque a justiça no Brasil, infelizmente, é lenta. Lamentável, devia ser bem... Quem faz a lei? É os políticos. Então eles não fazem lei nunca para caçar eles, não. Sempre é deixar uma beiradinha para o advogado entrar. Nós fizemos a matéria do Jornal Semana baseada, dá um close aqui, ô Lucas, Fabinho, nessa certidão que foi emitida, tá? Nós não fabricamos aqui dentro da televisão, não. Foi emitida pelo Cartório Eleitoral de Caratinga, onde diz textualmente que o senhor João Bosco Pecini não está quites com a Justiça Eleitoral, por questão de que está devendo multa, e ele mesmo fala que deve, e vai pagar, que vai parcelar a dívida, e está inelegível em função de um processo que está correndo na Justiça em Belo Horizonte e agora está indo para Brasília. Claro que o advogado, ele vai falar do jeito dele. Claro que o prefeito, que é político, vai falar do jeito dele. Só que nós aqui não deixamos a coisa para trás, não. Ouvimos o advogado, ouvimos o prefeito e fomos ouvir o pessoal do cartório. Porque senão vai passar a ideia que nós fabricamos isso aqui. Põe na tela. Primeiro, com muita alegria, com a cabeça erguida do dever cumprido e consciente de que não fizemos nada que desse o mínimo de prejuízo ao erário público. Acho que é a primeira premissa de qualquer gestor público. Segundo, uma alegria maior ainda desse processo ter sido recorrido para Brasília, cair na mão do Gilmar Mendes e ele dar uma sentença favorável para nós. Então isso aí me deixa muito mais alegre ainda, muito mais leve, e de que um juiz que, entre aspas, é tido como um algoz do meu partido, ele naturalmente absorveu uma informação nossa e aceitou os nossos argumentos, e com a
quiescência, a boa conduta e bom profissionalismo do querido amigo Mauro Bonfim, estamos aqui hoje tranquilos para esclarecer a população de Caratinga que sim, existe uma multa, a multa temos prazo para pagar, Dr. Mauro está negociando até um parcelamento dessa dívida, é uma dívida relativamente alta, você paga no curto prazo, a única coisa que ficou pendente disso tudo. Então essa multa existe, nós vamos negociar um parcelamento, não havendo possibilidade de um parcelamento, vamos estudar uma fórmula de liquidá-la no mais curto prazo possível. Então estamos aqui muito alegres, muito felizes, muito agradecido à atuação, mais uma vez, depois de tantos embates, mais uma vez, e a presença aqui em Caratinga do querido amigo e meu advogado Mauro Bonfim, que com profissionalismo, com a competência, com a dedicação e especialmente também pela amizade e o carinho comigo, está aqui hoje esclarecendo os fatos e deixando bem claro que tentaram criar um vendaval, na verdade é uma marolinha. Então vamos construindo nosso trabalho, vamos continuar nossa vida do mesmo jeito, continuar prosseguindo numa possibilidade sim de sermos um pré-candidato nas próximas eleições e sim disputar as próximas eleições com a cabeça erguida e a consciência do dever cumprido. E muito mais preparado, muito mais maduro e muito mais consciente da grande responsabilidade que é a condução do destino de uma cidade. Na última sexta-feira, o doutor Mauro Bonfim, advogado do ex-prefeito de Caratinga, João Bosco Pessini, concedeu entrevista coletiva à imprensa para falar de uma certidão que consta que João Bosco Pessini não está quite com a Justiça Eleitoral devido a multas eleitorais e a inelegibilidade. De acordo ainda com Mauro Bonfim, houve um erro na expedição desta certidão. Eu quero dizer que houve um erro de interpretação, não do tribunal, um erro de lançamento no sistema das certidões. Isso é muito sério, isso aí a justiça tem que rever. Alguém que é condenado a apenas uma pena de multa não pode ficar à margem da folha de votação a inscrição de inelegibilidade. Eu não sei de onde que se tirou isso, isso não existe. E isso vai ter que ser corrigido, porque a letra da lei é clara. Um candidato que recebe apenas uma multa, embora ele tenha que pagar essa multa para ter a certidão de quitação, mas apenas isoladamente uma multa não gera inelegibilidade para ninguém. Isso é a regra do artigo 1º, inciso 1º e da lei das inelegibilidades, que é a lei 135 de 2010, que deu nova redação. Então eu posso afirmar claramente, alto e bom som, que o ex-prefeito João Bosco Pessini, em relação a essas duas ações eleitorais, em relação a outras ações de improbidade administrativa que não tem qualquer condenação por órgão colegiado nos tribunais superiores, ele está absolutamente elegível e apto para concorrer às eleições de 2016. O erro material, ele é um erro que nós do direito dizemos assim, ele é corrigível até de ofício. O erro material, em relação ao erro material, não há nenhum lapso temporal, não há preclusão, ele se corrige a qualquer tempo. O que houve, e isso é natural, e eu também não estou aqui como aqueles que ficam espiolhando nulidades, de modo algum. Nós compreendemos que o cartório se guiou por uma sentença inicial de primeira instância. E por que talvez não houve a correção a tempo? Isso por provocação da própria coligação Frente Caratinga para Todos. Ela se viu no direito de recorrer. No momento que ela recorreu, o processo subiu para o TSE. E a Justiça Eleitoral de Caratinga não tinha esse balizamento para fazer as anotações devidas. Mas nós já peticionamos ao cartório eleitoral para que haja essa correção do erro material. Eu vim aqui até a 71ª Zona Eleitoral, local de votação do ex-prefeito João Bosco, e conversei com o chefe de cartório, Fabrício Rezende de Lima, que falou se houve ou não erro na certidão. Não houve erro, porque simplesmente a gente cumpriu a determinação judicial da sentença. O juiz determinou que se lançasse no histórico do eleitor João Bosco Pessini a inelegibilidade, e foi cumprido de acordo com a determinação judicial.
O advogado ainda diz que vai entrar, aliás, que já entrou com recurso esta semana para que essa certidão fosse modificada. Já chegou algum tipo de notificação para vocês aqui? Não temos nenhuma informação quanto a isso. Se ele entrou com algum recurso, foi no TRE ou TSE. A nível de cartório eleitoral, a gente não tem nenhuma informação. Durante o processo que correu no TRE, se este erro já fosse visível, teria como o advogado contestá-lo antes de ser lançado? Poderia ter pleiteado junto ao TRE para que já fizesse essa correção, se realmente se for lançado indevidamente. E o que você tem a dizer em nome da 71ª Zona Eleitoral em relação ao caso? Simplesmente que aqui a gente cumpre as ordens judiciais, a gente não inventa nada. Tudo que a gente faz aqui é com base na decisão do juiz, que a gente está subordinado ao juiz da Justiça Comum.